Pessoal, boa tarde. Estamos dando início a mais um estudo do livro Céu e Inferno. Hoje estamos no item 8, que vai falar sobre os limbos. Semana passada nós vimos aqui, só a título de recordação, um pouquinho, a respeito de como o inferno cristão copiou do inferno pagão. Então nós aprendemos aqui, no inferno pagão tinha o tonel das Danaides, vimos ali, que colocava água, era condenado a colocar água a um poço sem fundo, que nunca ia encher como castigo. Tinha a roda de Ixion, que é aquela roda de fogo que a pessoa ficava a vida inteira, não queimava, mas ficava rodeado pelo fogo eternamente. E também o rochedo de Sísifo, que é aquele rochedo que a pessoa ia até o final da montanha, empurrando aquele rochedo. Então, chegava lá em cima, saía. Começou, uma série agora, o mito de Sísifo, Então, para a gente entender os castigos. E hoje, é um texto pequeno, vai ser rápido a nossa aula de hoje, mas é muito necessário. Nós vamos falar sobre limbo. O que significa isso? Limbo, podemos dizer, tem um significado de orla, beirada, fronteira, como se fosse uma fronteira podemos dizer, entre o céu e o inferno. Poderíamos dizer que seria um purgatório eterno, que no purgatório ainda em sofrimento a pessoa, quando nós vamos estudar aqui, quando os parentes, os amigos, com oração, rezando para quem está no purgatório, ele seria ascendido ao céu. E no limbo, não. Seria eternamente ali, não sofria, mas não saía dali também. Então, no sentido figurado, nós podemos dizer que limbo, podemos dizer que é aquilo que está esquecido, negligenciado, indefinido, está lá. Como a criancinha que morreu sem batizar. Não foi para o inferno, mas não foi para o céu também. Então está esquecido daquele lugar lá eternamente. Então nós vamos contar hoje essa história de como que surgiu. É muito interessante a gente saber a esse respeito, de como surgiu isso aí. Começaram as primeiras dúvidas, os primeiros questionamentos por São Gregório. É um teólogo do século IV. Ele era um teólogo que começou a questionar, levantar o questionamento sobre a alma das crianças, que antigamente, pela teoria agostiniana de Agostinho, antes de desencarnar, Santo Agostinho também tinha uma teoria que iriam para o inferno. Olha, a igreja começou. Então o limbo, no começo, não existia. Então a criança que não era batizada na igreja católica ia diretamente para o inferno. Só que era um inferno, não aquele inferno terrível das caldeiras escaldantes. É uma caldeirinha, sabe? Mais brando, um inferno mais brando. Que a igreja, segundo a teoria agostiniana da época, dizia que aquele local as crianças não eram batizadas. E aí, gente, a gente vai ver como é interessante a ritualística, como colocar a ritualística no cristianismo e deu no que deu, Formas. Quer dizer, sem nenhuma lógica, essa teoria das penas eternas. Gente, eu acho que o pessoal, será que não tinha alguém que questionava na época a bondade de Deus? Mas não era um Deus, mas era um Deus vingativo, Um Deus que castigava. Era excomungado. Então é complicado isso aí. Então olha para vocês verem como é difícil a evolução, como o pessoal era um pessoal, na realidade, era moldado de acordo com os interesses. Primeiro, porque os ensinamentos do Evangelho não estavam na mão do povo, ninguém lia. Só
o clero que tinha condições, que era obrigatório, só ele lia e interpretava. Aí de acordo com os interesses do clero também. Então colocaram o papado, né? Era um reino de conquistas também. Então tudo isso foram sendo acrescentado na nossa história. Então, aí São Gregório começou a questionar, mas como as criancinhas vão para o inferno mais brando? E foram começando, olha para vocês verem, quanto tempo. Só foi adotado, sabe quando? No século XIII. Quer dizer, as criancinhas antes estavam tudo no inferno brando, que morreram antes de serem batizadas. Aí no século XIII, São Tomás de Aquino, que criou praticamente, deu a ideia do limbo, aonde iriam essas crianças, quer dizer, nunca foi oficializada, passado como norma, mas foi criando, passando como se fosse uma história de pai para filho, e foi criando esse costume na Igreja Católica a respeito do limbo. Mas, século XIII, então as crianças iam para o limbo, mas só foi oficializada, olha que interessante, a história é muito boa, em 1905, pelo Papa Pio X, que ele baixou e determinou que o limbo existia e que para as almas das crianças não batizadas. Quer dizer, demorou quase quantos séculos? Século IV. Século IV é ano 500. Século XIII, 1400. Quantos anos? E uma coisa, praticamente, que a gente nota que foge da lógica, né? Nós vamos ver aqui a respeito. Aí começou. O que seria, então, o limbo? Resumindo, é um lugar para onde iriam as almas, né? As almas que, sem ter cometido pecados mortais, seriam conduzidas após a morte. E estariam sempre privadas da presença de Deus. Por quê? É num local, vamos imaginar, um planeta como a Lua, desabitada, tudo, fosse jogado lá esquecido, um asteroide, vamos supor assim, jogada lá. Porque a criança, às vezes, a criança não era batizada, não tinha nome, normalmente, ou se tivesse também, morreu, foi. Então, é que eu falo, as coisas, a ignorância ainda, se hoje ainda campeia por aí, agora vocês imaginam lá no início, onde a igreja era que mandava, tanto que quem coroava os reis era a igreja. Ela dava a benção para o imperador, para o rei, mandava. E se brigava, até que Henrique VIII, na Inglaterra, que ele queria casar de novo, a igreja não deixou, ele rompeu e criou uma religião que só existe na Inglaterra, no Reino Unido, né, que é a igreja anglicana. E ele passou a nomear o chefe da igreja anglicana. Também saiu do jugo de Roma, mas ficou sob o jugo do rei da Inglaterra também. Então, sempre aquela coisa, Jesus, aí a gente analisa, né? Será que Jesus veio para isso? Ser criado em seitas, em tudo, colocando ritualística em tudo aquilo que ele disse, uma que ele abolia todo o ritual, não tinha nada. É umas coisas que a gente medita, né? Mas o interessante é que tudo tem sua hora, né? De chegar, não adianta. A fruta, para ser consumida, ela tem que estar amadurecida. Se não amadureceu, você pega um abacate sem estar maduro, você não consegue comer. Uma manga você não consegue comer. Por quê? Porque ainda não está pronta. Então, a infância
da Terra, né, nossa aqui, analisando que saímos do período lá primitivo, do Pitecantropos lá, o homem neandertal, né, seguindo, em termos de tempo da Terra, foi muito lenta. Então, tudo cheio de sua hora. Então, Kardec foi preparado na espiritualidade exatamente para nascer em 1800, né? 1804, que ele nasceu, se não me engano. Exatamente, já veio com aquela missão que foi para modificar mesmo. E olha que a espiritualidade é tão fantástica. Como que despertou Kardec? Foi na Europa? Não, foi lá nos Estados Unidos. As irmãs Fox estavam dando pancada lá, conversando as irmãs, aquilo ali, e as mesas girantes, as mesas que subiam, que há efeitos físicos, né? Então, o fenômeno dominou, foi a necessidade do fenômeno, mostrando o mundo invisível. Que, lógico, aquilo ali que foi exatamente o que tocou Kardec, para iniciar e trouxe a doutrina para a gente, né? Que mostra uma forma clara, objetiva, libertadora. Não tenha dúvida disso, né? Então, é um espaço que não está no céu e não está no inferno também, o limbo. É um local que é determinado, mas ao mesmo tempo não é localização, você não sabe onde que está. Só sabe que ele está localizado, não está no céu e não está no inferno. E não está no purgatório também. Uma coisa estranha, né? Mas faz parte. Então, gente, foi muito polêmico isso aí. Sempre gerou. Por quê? Porque com a reforma protestante, né, saiu Lutero, Calvino, não aprovaram o limbo. Então os protestantes nunca acreditaram no limbo. Não, para eles as crianças, independente que morriam, antes iam para o céu. Então tanto as igrejas evangélicas como o protestantismo não adotam, nunca adotaram esse conceito do limbo. Para a gente entender que é uma norma, podemos dizer assim, um costume exclusivo da igreja católica, apostólica romana. Se for ver, esse negócio de mandar as crianças comigo, é uma forma da igreja católica obrigar os pais a batizarem as crianças na igreja católica desde pequeno. Exatamente. Para continuarem debaixo da sua doutrina. E tanto que a igreja também, não sei se vocês recordam, a Zilá deve lembrar, a Marina também, que qualquer um podia batizar se a criança estava prestes a morrer, nasceu ainda com vida, qualquer um batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te batizo, tal, fulano, tal, de medo de ir para o limbo. Entendeu? Quer dizer, essas nuances da igreja católica, né? Oi? Uma alma aí no limbo, né? Sofrer. E esse, imagina poder caracterizar então fazer isso. É verdade, é interessante a gente saber isso aí. Então, por quê? Porque o medo, tudo isso resulta, gente, nas penas eternas. É o medo segurou as pessoas, aí as religiões seguravam aterrorizando. Ao mesmo tempo que aterrorizava, dava o poder para perdoar. Então, para você ir para o céu, você tem que passar aqui, cumprir isso aqui, para você ir para o céu. Quer dizer, centralizou e pelo medo. E até hoje, o diabo está aí nas igrejas evangélicas, principalmente nas pentecostais e neopentecostais, é o terror do medo do demônio, do diabo. Ele faz tudo. Então, para a gente ver como nós estamos no terceiro milênio, né? Século 21, era da luz, é impossível as pessoas não pensarem mais um pouquinho a respeito disso, a respeito da vida, da existência, e tirando devagarzinho essas coisas, né? Certo.
Seminário, você deu aula no seminário, né? Eu há 15 anos lá. E você precisava de ver como é que eles, os alunos, pediam para mim, que naquele tempo as cidades vizinhas, onde eles moravam, depois já era tudo mais longe, mais difícil, Certo. né? Aquelas coisas. E eles viravam e eu estava lá dando aula, quando terminava a aula, Os seminaristas. finalista, ele chegava um e falava para mim assim, você vai no posso na casa conversar com você hoje à tarde? Eu falei, pode. Tem muitas dúvidas eles têm, né? E eles tinham aquelas dúvidas, aquela sede de conversar com a mãe, né? É, Meu amigo, às vezes, ele virava assim, você tem que me ajudar aqui na loja. é. Mas até hoje, eu acho que a leva nova dos novos seminaristas agora já são mais abertas, bem mais abertas. Eu achei tão interessante, não sei se vocês já viram uma música aqui do Padre Zezinho, que fala de Maria, ele não fala mãe de Deus, mãe de Jesus. Quer dizer, as pessoas já estão, a própria igreja está vendo que isso aí, que essa mistura é uma coisa que não tem lógica também, né? Ué, 3 num só, pode ser um simbolismo, mas não é. Deus é um e Jesus é outro, não é verdade? Dois alunos que não teve, sabe? E aí, um deles um dia pediu para ir em casa conversar comigo e ele falou assim, pois é, você sabe, nós somos gêmeos, né? Os 2 gêmeos eram seminaristas. Eram sinaristas. E aí ele virou e falou para mim assim, pois é, a minha mãe, nós nascemos dois, ela é grande, gordinha e coisa, foi um parto difícil, e ela fez promessa que nós dois fôssemos padres. Quer dizer, Aí tendo eles vocação ou não, tinham que ser padres. As mães, as promessas, né? ele falou assim para mim, olha, meu irmão realmente quer, mas eu não quero esse lado. Eu falei, então deixa eu conversar com você, porque sozinho você não vai levar para a mãe, não. Primeiro que ela fez promessa, vocês pagaram. A gente fez promessa para a gente pagar, não é que os outros pagaram. Segundo, que você, o dia que a tua mãe vier aqui, você vai conversar com ela com o reitor. Você conversa com ele antes. Lógico. Quando eu vou parecer melhor que você seja um bom homem de um mau pai. E ele falou com o reitor aprovou, e o dia que a mãe veio, ele fez ela levar e ir embora. Aí botou ele em pé no São José. Mas essas coisas de promessa é outra coisa também de criar um Deus mercador, né? Me dá isso, me dá aquilo. Também é uma coisa criada pela igreja também. Então vamos ver agora qual a ideia espírita a respeito do limbo. Primeiro, que a gente vai começar a falar agora. Então já sabemos o que é o limbo, tudo aí. Houveram mudanças, nós vamos ver no final aqui, na Igreja Católica também, mas vamos ver o que a doutrina espírita traz. Quando? Agora? Não, em 1857, no Livro dos Espíritos. Já trouxe algo, vocês vão ler lá. Então, pensando, a simples lógica, vamos ver bem, da justiça divina. Nós sabemos que a criança, por mais linda que seja, novinha, infantilzinha, maravilhinha lá, é um espírito velho. É um espírito que está tendo uma outra oportunidade. Isso aí, já de acordo com a justiça divina. Já matando, entre aspas, o céu ou o inferno. É a oportunidade de vir, refazer, aprender e seguir adiante. Então, aquele espírito que está momentaneamente, se ele desencarnou na infância, simplesmente não precisou mais ir para frente. Chegou ali, cumpriu aquilo que estava no seu planejamento reencarnatório, como falamos há pouco, né? E foi embora. É a mesma coisa, gente. Nós já falamos aqui de exemplo. Então, nós estamos presos. Vamos supor, numa penitenciária. 2. Cumpriu a pena. Cumpriu a pena. O que acontece? Aquele que cumpriu a pena, ele vai ser libertado. Vai embora, é óbvio. E aquele que não cumpriu, vai ficar aqui ainda.
É assim que fala. Então, cumpriu o tempo, o resgate daquela criança, aquele jovem, ele foi embora. Então, bênçãos para ele. De lá ele vai poder intercambiar conosco, vai fazer bem, vamos... E com a certeza que a gente vai encontrar um dia. Então, justiça divina, a gente vai entender que só isso já cria, já mata o céu, o inferno, o limbo e o purgatório. Não temos isso aí, para a gente entender, não é verdade? Por quê? A cada um segundo as suas obras. Não podemos esquecer disso aí. Então, a gente vai pensando que a criança é inocente, mas talvez ela precisasse voltar aquilo, ou para um exemplo para os pais, uma aprovação para os pais, que ela se sujeitou àquele espírito, ou precisava um pouquinho de tempo para isso, tudo bem. É uma coisinha que precisava vir passar algum tempo aqui, às vezes veio com uma deficiência kármica, né? Como nós vemos na paz, sempre crianças lá com deficiência tal, e acontece. Então a gente vai ver. E aonde que a gente vai encontrar isso? Na doutrina espírita. Lá, a partir da questão 197, do Livro dos Espíritos. Situação das crianças. Vamos ver lá. Então, Kardec pergunta na questão 197, o espírito de uma criança morta em tenra idade é tão adiantado como o de adulto? Resposta dos espíritos: às vezes bem mais, porque pode ter vivido muito mais e possuir maiores experiências, sobretudo se progrediu. Então, a criança é um corpo infantil, tenro, ali, nenenzinho, mas é um espírito que já viveu muitas vezes, muito mais do que os pais, às vezes, não sabemos. Então, a segunda pergunta, 197A. O espírito de uma criança pode então ser mais adiantado que a do seu pai? Que dizem os espíritos? Isto é bastante frequente. Não o vedes tantas vezes na Terra? Eu estava conversando esses dias com uma amiga minha que sempre vinha aqui na época, antes da pandemia. Ela tem um menininho de 7 anos. E eu encontrei com ela no sábado, ela e o marido, e o pequenininho até fazia aqui a evangelização. Ela disse que o menino trava eles de tal forma, as perguntas, que você não tem noção. Às vezes ele está falando lá alguma coisa lá, ou falam, a criança não está perto, está lá no quarto, eles estão na cozinha lá. Passa um dia, dois, ô mamãe, você estava brigando com o papai esse dia desse? Não, porque eu ouvi tal. E aí? É legal isso, vocês discutirem? Falam para elas. Então, as crianças, principalmente agora, que estão chegando essa leva no mundo de mudança do mundo, patamar, é isso que vai acontecer, gente, não tenha dúvida disso. Os espíritos estão chegando, estão mais preparados para esse momento de transição. Questão 198. O espírito da criança que morre em tenra idade, não tendo podido fazer o mal, pertence aos graus superiores? Se não fez o mal, também não fez o bem, e Deus não o afasta das provas que deve sofrer. Se é puro, não é pelo fato de ter sido criança, mas porque já se havia adiantado. Então, a infância não quer dizer nada que isso aí já é um espírito puro. Pode ser, mas como também não pode, precisa das provas ainda. Então, nem tudo é, para a gente entender. Vou repetir, para não ficar bem. O espírito da criança que morre em eternidade, não tendo podido fazer o mal, pertence aos graus superiores, já é um espírito de luz. Se não fez o mal, também não fez o bem, aquela criança ali, encarnada. E Deus não o afasta das provas que deve sofrer. Ali, que ele encarnou para isso, para ou prova ou expiação, entendido? Não é pelo fato de ter sido criança, mas porque já está adiantado. Então, se for um espírito já mais adiantado, naturalmente, ele é mais que os pais e... Entenderam? Sim, muitas vezes
vem pelos pais. Porque, na realidade, ainda a ordem natural das coisas, normalmente, são os filhos sepultarem seus pais, né? E quando ocorre o inverso, se as pessoas não estiverem bem espiritualizadas, bem entendidas, entra numa amargura. Nós já tivemos casos em Pouso Alegre, de uma mãe aqui, famosa aqui, né, ela e o marido, que o filho morreu num acidente na avenida, bateu no circular, morreu, e a mãe ficou anos, todos os dias, no cemitério. Abriu o cemitério, estava lá, saiu a hora de fechar. Aquele apego perturbador aquele espírito. Agora vocês imaginam esse espírito, como que ele estava lá, se sentindo, com esse apego da mãe puxando ele, não deixando ele ir sempre. Era um jovem, lógico, novinho. É duro? É. Mas a vida segue. E tem que seguir. A gente não pode se apegar. Por que a vida, 199, por que a vida se interrompe com frequência na infância? A duração da vida da criança pode ser, para o seu espírito, o complemento de uma vida interrompida antes do termo devido. E sua morte é frequentemente uma prova ou expiação para os seus pais. Então vem completar. Morreu antes, por alguma coisa, aconteceu um imprevisto, e veio para completar. Ou tinha algo ainda para se acertar. É assim que funciona, não é verdade? É. Olha, gente, não existe acaso. Existe toda uma engenharia espiritual que prepara tudo isso de uma forma que ainda não cabe a nós. A gente pensa que é pessoalmente, você vai pegar uma prancheta, vai falar assim, ó, o Clayton vai ser filho do João, da Emídia, tal, e vai fazer. Não, é algo que foge do nosso controle. Existem, e deve ter computadores, podemos dizer assim, fantásticos. Você joga os dados lá, já sai tudo pronto. É a verdade. Não é aleatório. Tudo tem. Tudo é pesado. Tudo as necessidades. Sim. Esse seria o ideal. Mas nem sempre acontece. Por quê? Livre-arbítrio. Você se propõe a algo. Chegando aqui, se desvirtua. Eu estou relendo pela terceira vez Os Mensageiros, de André Luiz. E no comecinho tem essas histórias das falhas, daqueles que se programaram algo, vieram, principalmente médiuns. Nossa, gente, se os médiuns, se ela lê, viu? Os Mensageiros, no começo. As falhas dos médiuns, um começou a vender, outro descambou, e volta, fica um bom tempo, um preparou-se 30 anos para vir, 30 anos, chegou e falhou, mesmo tendo preparado lá. Livre-arbítrio, aprender a fazer escolhas, isso aí é fundamental na nossa vida. Escolhemos algo que não deu certo, é hora de refazer. Vamos? Porque o negócio é sério, gente. Por quê? É Kardec que falou? Não, é o que eu disse há pouco, é Jesus que disse, a cada um segundo as suas obras. Então, o livre-arbítrio, nós programamos a minha vida, a sua, todo foi programado. Mas chegamos aqui, por N razões, nós somos encantados com outras coisas, mais fáceis, mais palatáveis, e desviamos do roteiro. Agora, olha o trabalho que dá para a espiritualidade. Eles têm que ter plano A, B, C, D, F, até o último de certo, né? Do alfabeto. Porque, de repente, você veio programado para se encontrar com uma pessoa, aquela pessoa já estava certa, para você receber os filhos, de repente chega aqui, aquela mulher, aquela que você deveria, não é muito bonita, ou não tem dinheiro, você desencamba para outra, só para os apetites sexuais e tudo aqui, já mudou. Então, aí as coisas é complicado. Que mais? Em que se transforma o espírito de uma criança morta em eternidade? Olha aí que liquida o limbo.
que acontece com ela? Recomeça uma nova existência em um novo corpo. Vai reencarnar no outro novo corpo. Então, gente, não deixem de ler isso aí, nas questões 197 a 199 do Livro dos Espíritos. Vocês olhem, porque é muito interessante para a gente ver como que é. E também, perda de pessoas amadas, no capítulo 5 tem lá, mortes prematuras, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Mortes prematuras de pessoas amadas. Então, é explicado tudo isso que acontece. Então, o limbo nada mais é do que seria a igreja um conforto para os pais, mas ao mesmo tempo algo esquecido. Jogou lá e não se fala mais nisso. Não é bem assim. Mas agora que vem a mudança. Em 2007, o cardeal Ratzinger, ou seja, Bento XVI, como Papa, ele, com seu colegiado eclesiástico, divulgou um documento acabando com o limbo. Em 2007. Então, diz assim, divulgar a mudança na sistemática de administração da justiça divina. Ele está dizendo como é que é a justiça divina, daqui para lá, falando para Deus. Quando foi publicado o documento, A Esperança de Salvação para Bebês que Morrem Sem Serem Batizados. Era o nome do documento. No qual a Comissão Teológica Internacional da Igreja Católica considerou inadequado o conceito do limbo. Quer dizer, que atualmente a igreja, pode ser que ainda, eu não sabia que isso aí, apesar que eu não sou católico, né, eu não sei, mas eu não sabia que isso aí foi divulgado, na pesquisa minha que eu descobri, eu não sabia que isso aí tinha, por um decreto, como começou um decreto em 1905, né, por Pio X veio outro decreto e tirou, e está mandando como deve ser feita a justiça divina, aí que eu achei interessante. O Papa dizendo que tem que ter a justiça divina assim. O texto aprovado pelo Vaticano diz que a graça tem preferência sobre o pecado e a exclusão de bebês inocentes do céu não parecia refletir o amor especial que Cristo tinha pelas crianças, como demorou, né? O documento considera que o conceito do limbo refletia uma visão excessivamente restritiva de salvação. Então, em face desse novo entendimento, né, do novo entendimento da Igreja Católica, os bebês que morrem sem batismo são considerados inocentes e sua destinação, portanto, passa a ser diretamente para o céu, verificando-se o mesmo com os chamados infiéis ou não batizados, desde que tenham levado uma vida justa. Porque, na realidade, também o limbo também era para os selvagens, aqueles ignorantes, selvagens, que iam para lá também. Mas, tudo isso que nós vimos aqui, nós estamos estudando por quê? Porque isso faz parte da história. Todos nós, tem muita gente que nasceu numa nação de predominância cristã, católica, né? A gente tem que saber isso aqui. Então, muitos perguntam, por que nós estamos estudando o céu figurado, que nós vamos estudar agora, semana que vem, sobre o inferno pagão, o quadro do inferno pagão? Porque isso aí é cultura para a gente também. É interessante para saber e, ao mesmo tempo, valorizarmos essa liberdade que nós temos, que a doutrina nos dá, essa liberdade, essa racionalidade, da gente entender de uma forma lógica a vida e entender de uma forma tranquila e aceitar coisas que nós lá atrás teríamos dificuldade de aceitação, porque éramos presos a dogmas e a situações que não podiam, como se fosse uma viseira aqui que não deixa você olhar de lado. E com a doutrina espírita nós abrimos o leque, é isso que é importante. Desmistificar, seguir adiante, pegar a essência do Evangelho, é isso que nós precisamos, a essência do Evangelho, para que nós possamos seguir adiante. Sim, então, mas para a gente ter a convicção,
Você ter convicção de uma coisa, você tem que entender. A compreensão. Por que eu estou sofrendo? Qualquer um de nós. Vamos analisar o nosso sofrimento. É importantíssimo a gente analisar. É o que eu falei na segunda-feira, na palestra de segunda, a respeito, né, dos tormentos voluntários. É exatamente. Muita coisa que nós temos refletir na nossa vida hoje, foram criados por nós agora. E a gente tem mania, às vezes, isso é de outras vidas. Será que é tudo de outras vidas? Impossível ser de outras vidas. Por quê? Aí vamos para a lógica. O mundo não é de provas e expiações? Os espíritos que moram aqui não são imperfeitos? Espíritos imperfeitos só acertam ou erram mais do que acertam? Por lógica. Então, se erra mais do que acerta, cada ação negativa não vai ter um reflexo também negativo? Então, sendo assim, como se fosse na matemática, se eu bebo muito, eu vou ter. E tenho um câncer hepático, foi de outras vidas? Ou foi a minha vontade que eu fiz isso aqui? Se eu fumei, me deu um câncer ou um infarto, foi de outras vidas? Então, muitas vezes, nós temos o tônus vital, lá no planejamento, não é data fixa, você vai morrer com 70 anos e um dia, não. Aos 70, 90, você termina o teu tônus vital. Se você acaba com esse tônus orgânico teu, com 60 anos, você abreviou tua vida em 60 anos. Em 30 anos. Você tinha para 90, morreu com 60. E precisa ser acertado isso em algum momento, nas próximas encarnações. É isso que a gente vai entendendo. Então, essa lógica é que traz para a gente essa convicção da beleza da vida, do importante do presente, da importância da vida presente, gente, é muito sério para a gente entender. Vamos ver uns resuminhos para a gente encerrar, porque esse tema de hoje é bem, vocês vão ler lá, é bem pouquinho. Deixa eu ver se ficou alguma coisa aqui. Não, tudo que eu disse aqui. Vocês leiam que é leitura de 3 minutos, ler o texto, para entender. Eu trouxe algumas coisinhas para a gente ver, comparar o limbo com a justiça divina. Vamos lá. Qual a injustiça dessa posição especial para certos espíritos, do limbo? Vamos lá. Partindo-se da ideia que o limbo abriga os espíritos das crianças e dos selvagens inocentes, em tese pela ignorância e não prática do mal ou do bem, a eles é negada a oportunidade de utilizar seu livre-arbítrio para sempre. Está lá, sempre, estão esquecidos. Quer dizer, esse espírito está literalmente morto e o espírito não morre. Nós sabemos disso, nós somos imortais. Se eternamente lá no limbo, como ele vai ficar? Eu acho que é tanto sofrimento quanto no inferno, que vai ser ignorado. Então, Deus criou algo, olha, vamos analisar. Deus criou, deu a razão, passamos por todos os reinos, desde o princípio inteligente, até nos tornarmos seres inteligentes da criação. Nascemos, vivemos uma semana, um mês, morremos. Perdeu toda essa evolução e parou para não evoluir nunca mais? Não faz sentido perante Deus, não é verdade? Já que a igreja nos diz que a alma é criada quando nasce o corpo e não reencarna, o que não se justifica, ou estaremos negando a justiça e a bondade infinitas de Deus. Porque para a igreja católica, a cada nascimento foi uma alma criada nova. Não, agora Deus é um terrível de um sádico também, né? Cria um bonito, outro feio, um pobre, outro todo estupiado, criado na hora. Por que criou uma alma com todos os defeitos, então, se ele não tem um passado? Veio para ter uma vida só de sofrimento. Gente, como não questionar isso? Então, mas as pessoas não questionam, aceitam.
ideias que vão contra a lógica, a razão e o bom senso. É isso a função da doutrina espírita, não é trazer pessoas para ser espírita, não. Veio falar para o mundo, para todos, para entender Deus. Não é saber quem é Deus, não, é entender, estudar os atributos dele, só isso. Entendendo os atributos de Deus, essas coisas todas acabam. Eles, lógico que eles vêm. Por que eles não deixam? Na biblioteca do Vaticano tem coisas lá que ninguém entra. Porque tem livros lá que acaba com tudo. Se abrir toda a biblioteca, acaba-se. Acaba a dominação. Palavra exata. Bem lembrado, a dominação. É isso aí. Outra. Quando o espírito não é considerado responsável por suas faltas? Quando? O espírito sempre será responsável pelos seus atos. É óbvio, gente. Somos responsáveis por nós, nossa evolução. Sejam eles bons ou maus. Cada caso é julgado diferentemente, pois o ignorante é menos responsável que o que sabe. É a mesma coisa. O selvagem, que nunca viu ninguém, ele mata o outro com a flecha, ele é responsável por aquele ato. Mas se eu for lá dar um tiro no outro, eu matei. A atenuante do selvagem é muito maior e a minha agravante é muito maior. Então é assim que funciona. Mas todos são responsáveis pelos seus atos. Por quê? Porque a cada um segundo as suas obras. Do alto ao menor. Exatamente. É assim que a gente vai aprendendo. Então, quanto mais nós sabemos, aprendemos, mais responsáveis nós somos pelas nossas escolhas. Isso que é importante. E a última agora, para fechar com chave de ouro, essa condição de ignorância o exime da lei de causa e efeito? O que vocês acham? Estão vendo? Lógico que não. Não, essa lei é para todos, sem distinção. Se poderia dizer que é uma lei automática, pois no momento em que a ação se dá, o efeito já inicia seu processo com a mesma intensidade. Então, gente, o ignorante faz uma coisa, automaticamente ele vai sentir na ignorância dele um retorno. Não tem por quê? A cada ação tem uma reação. É uma lei da física, podemos dizer assim. Só que a lei de causa e efeito é muito mais ampla, que dá oportunidade de reparação da causa. O efeito pode ser atenuado através da mudança de patamar de postura nossa. Exato. A misericórdia de Deus sempre exige. A misericórdia acompanha a justiça. A justiça praticamente é implacável, mas tem a misericórdia que vai atenuando. Quando nós podemos ajudar com a nossa vontade, com a nossa modificação, nós atenuamos e cumprimos a nossa missão. Seria o bom comportamento. Aquele que está na prisão, mas tem um bom comportamento, vai estudar, ele vai tirando os dias lá que ele trabalhou, que ele estudou, e vai diminuindo a sua pena. Existe a pena, ele vai cumprir uma pena, mas vai minimizando isso aí. Entendeu? Então esse é o limbo, para a gente entender. Que agora, a título de curiosidade, vocês vão lembrar, que foi São Gregório que começou lá no século IV, né? Não para título de curiosidade, de conhecimento. São Gregório, que era um teólogo no século IV, depois São Tomás de Aquino no século XIII, já praticamente colocou, foi oficializado pela Igreja em 1905, pelo Papa Pio X, e foi cassada pela Igreja em 2007. Para a gente entender. Alguma pergunta, gente? Tudo bem? Então, semana que vem, nós vamos iniciar, vamos ver se dá para terminar, mas também, nós não vamos, eu gostaria, se vocês todos pudessem ler, antes, o item 9, quadro do inferno pagão. Nós vamos falar por alto, porque é muita história, é muito nome, e eu acho que a gente vai dar uma resumida boa, só para a gente entender. Então, nós vamos terminar, se não me engano, mesmo na próxima quinta-feira, e depois nós vamos ver o inferno cristão.
Aí são as partes mais, eu acho, mais chatinhas para a gente entender, mas eu acho que vale a pena, a título de cultura, a gente vê a história de como chegamos até aqui, e ao mesmo tempo de valorização da doutrina espírita, que mostra para a gente quanta coisa nós conseguimos eliminar de adereços que não levam a nada, em troca de uma coisa natural, uma coisa lógica, racional. E aí, nós terminando isso aí, nós vamos, aí isso já fica mais interessante, nós vamos daqui 3 semanas do purgatório. Vai ser o quadros do inferno pagão. Nós vamos ver item 9, né? Item 9, quadro do inferno pagão. É o item 9, 10, 9 e 10. 9 e 10. Certo? Depois vem o inferno cristão, também que conseguiram piorar o inferno pagão, né? Mais ainda. E depois já fica mais gostoso a gente ver o resto. Ok, gente? Então vamos encerrar nosso estudo dessa tarde, ficando mais tranquilos, cerrando os nossos olhos, respirando profundamente, com um sentimento de gratidão à espiritualidade que aqui esteve conosco nesta tarde, nos ajudando, nos intuindo e trazendo essa paz, essa tranquilidade para nós e para você que está em casa nos acompanhando. Então, que nesse momento, essa mesma espiritualidade benfazeja possa nos dar um passe espiritual, extensivo também a todos aqueles que estiverem nos assistindo, para que essa energia benfazeja possa nos trazer o reequilíbrio físico, emocional e espiritual. E que essa mesma espiritualidade possa fluidificar a água que iremos tomar aqui, como também a água na sua casa. E que, terminando esse nosso estudo, mais uma vez agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, nosso Mestre, e nos despedimos. Até a próxima semana, se assim Deus o permitir.